Boa noite, pessoal. Meu nome é Iris Gabriele. Eu sou estudante de enfermagem do PET, ou da UFCG. Sou integrante do PET. E o motivo da minha aparição aqui foi um pedido da coordenação. Faço parte da equipe de mídia e estou coordenando as lives desde então. Essa é a terceira live do PET. E eu gostaria de agradecer a Valquíria por poder estar me disponibilizando esse espaço até para ajudar também. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Hoje a gente vai começar a live de uma maneira mais lúdica. Então, eu espero que vocês gostem e aproveitem a nossa terceira live, certo? A Covid veio à tona e com ela a quarentena. Eu preciso que fique em casa para fazer valer a pena. Os heróis da saúde estão trabalhando. O enfermeiro detecta o vírus que está se disseminando. 2020 é o ano dessa profissão. Infelizmente, alguns anjos já cumpriram a sua missão. Os fisioterapeutas também atuam. O suporte ventilatório, eles que efetuam. Durante a pandemia, tenham consciência. Na teleconsulta e telemonitoramento, eles dão assistência. Não se esqueça da fonoaudiologia, cuidando do conjunto fono-orofacial. Eles evitam a broncoaspiração dos pacientes com Covid que estão no hospital. O farmacêutico também está lá. Ele adquire, armazena e dispensa o medicamento para o paciente com Covid que ali está. Com muito engajamento, a vacina eles vão encontrar. Oxe, e o educador físico? Eles fortalecem o sistema imunológico na prevenção do coronavírus. Cuida do seu corpo emocional e psicológico e tá tudo resolvido. Ei! E a alimentação? Não se preocupe, o nutricionista tem muita atenção. Uma terapia nutricional adequada vai se estabelecer. Com os nutrientes certos, você vai se abastecer. Sim, mas o auxílio eu vou receber? Calma, que o assistente social vai resolver. Os benefícios e os direitos dos usuários, eles vão te fornecer. O hospital possui diversos profissionais. Aqui só estão alguns, todos são essenciais. A interprofissionalidade é importante, bem como a sua integração. Uma melhor assistência no funcionamento do SUS, vamos fornecer à população. Aqui foi só uma explanação do PET Saúde Interprofissionalidade, programa que une ensino, pesquisa e saúde na nossa universidade. Petianos são assim chamados os alunos integrantes. Preceptores, tutor e coordenador também são importantes. Bom, pessoal, só lembrando que nós estamos dispostos a aceitar algumas opiniões, então essas lives são para vocês, então se vocês querem opinar alguma coisa que possa acrescentar, então procure a gente nas redes sociais, que a gente está super aberto a isso. Aproveitem a live, certo? E até mais. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Isabelle Guedes, sou integrante do PET Saúde Interprofissionalidade do Grupo Tutorial do Cinza, vinculada à Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou discente de enfermagem e representando, junto com a minha colega Iris, todos os petianos, serei mediadora desta terceira roda de conversa virtual. Quero desejar as boas-vindas e agradecer a participação de todos e de todas que nos assistem pelo canal PET Interprofissionalidade no YouTube. As nossas rodas de conversa vêm tratando de temas bem discutidos na área da saúde e que agora, na pandemia, têm ganhado fôlego. Já tratamos da luta antimanicomial na primeira live, já tratamos sobre processos de trabalho, educação interprofissional e saúde do trabalhador na nossa segunda live. E na nossa roda de conversa virtual de hoje, que é a nossa terceira live, trataremos do tema Educação Permanente em Saúde.
Essa ação é uma parceria dos PETs da Universidade Federal de Campina Grande, dos campos de Campina Grande e Cuité, da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu quero apresentar agora as participantes da nossa live de hoje. Para iniciar a nossa roda de conversa, a professora doutora Cleane Maria Araújo, que é docente do curso de enfermagem da UFCG e tutora do PET Saúde e Interprofissionalidade. Em seguida, teremos a apresentação da enfermeira mestra Juliana Berger, enfermeira da Estratégia de Saúde da Família de Campina Grande e preceptora do PET Saúde e Interprofissionalidade da Universidade Federal de Campina Grande. Teremos também as contribuições da nutricionista mestre Luciana Maria de Souza, que é representante nesse momento do Centro de Formação de Recursos Humanos do Estado da Paraíba, o CEFOR. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora doutora Cleane Maria e vamos ouvir as excelentes contribuições que ela tem para nos dar sobre esse tema da nossa live de hoje. Professora, fica à vontade. Obrigada, Isabelle. Então, primeiro, boa noite a todos, agradecer o convite de participar dessa live de hoje, e convidá-los todos a participar, mesmo de uma forma fictícia, de uma roda de conversa. Uma roda de conversa em que vamos ter no centro o tema Educação Permanente em Saúde. E por que eu estou convidando para vocês participarem de uma roda? Porque sempre, todas as vezes que nos reportamos à educação permanente em saúde, ou encontramos os logotipos, geralmente existe as pessoas na disposição de uma roda, organizadas em roda. E essa roda é justamente formada por vários profissionais, né? Dentro da interprofissionalidade, onde as pessoas interagem, discutem, com o objetivo de melhorar as práticas de saúde, o ato de cuidar, que é a alma dos serviços de saúde. Mas para iniciar a nossa conversa, é preciso trazer uns conceitos, né, do conceito de educação permanente, de educação em saúde e educação na saúde. Isso porque algumas pessoas fazem essa confusão, né? A educação em saúde, ela é um conjunto de práticas, de atividades educativas direcionadas para indivíduos, comunidades, a fim de melhorar, de empoderar, para que essas pessoas melhorem, né, o cuidado com a saúde. A educação na saúde, ela é uma sistematização de conhecimentos, né, relativos à formação e o desenvolvimento de atuação na saúde. E ela ela é composta por diretrizes, né, didáticas, práticas de ensino e orientações curriculares. Essa educação na saúde, ela se divide em duas modalidades, existe duas modalidades, que é a educação continuada e a educação permanente em saúde. A educação continuada, ela diz respeito à continuidade das formações após a graduação, como nos casos as pós-graduações, né? Ela vem mais de um contexto, ela está dentro de um contexto mais formal, curricular. E a educação permanente em saúde, o conceito do Ministério da Saúde é a aprendizagem que ocorre no cotidiano do trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam no cotidiano das organizações, né, das instituições, e se baseia principalmente nas aprendizagens significativas e as possibilidades de transformar as práticas para o melhoramento do SUS. Então, como prática de ensino-aprendizagem, significa produzir o conhecimento, né, onde os trabalhadores vão produzir o conhecimento a partir do momento que eles começam a questionar as suas práticas. Eles vão discutir, vão se reunir,
né? Trabalhar em equipe, aprender a aprender, que constitui e construir o seu próprio conhecimento para levar para o serviço, para desenvolver no serviço. Nessa lógica, a educação permanente em saúde, ela se apoia no ensino problematizador, ela rompe com a educação tradicional, mecanicística, né? E ela coloca o problema do cotidiano do trabalho, né? Onde os trabalhadores da saúde, eles sentam, mais uma vez eu coloco, em roda, e eles vão colocar o trabalho no centro para discutir as suas ações, para criticar, para discutir, para aprender uns com os outros. Por isso que nós aprendemos dentro das práticas colaborativas. E a partir dessas discussões, promove uma aprendizagem significativa. Porque, como diz o Paulo Freire, ninguém é vazio, ninguém é saco vazio. Então, se ninguém é saco vazio, você tem experiências para compartilhar, vivências para compartilhar. E nessas experiências, né, outra coisa também é a questão do ensino problematizador, ele tem como modelo o Paulo Freire. O Ricardo Cecim até, ele comenta que a educação permanente em saúde, ela se parece muito com a questão da educação, né, problematizador de Paulo Freire, só que Paulo Freire direcionava-se para as pessoas, né, para indivíduos, para a autonomia do indivíduo. E a educação permanente em saúde é direcionada para o trabalho. Então, a partir do momento que você discute as suas práticas, que você traz as suas experiências para discutir com outras pessoas, o produto vai ser aprendizagens significativas, tá? Através dessas práticas colaborativas que você vai retornar para o seu trabalho e aplicá-las, tá? Então, nessa concepção política e ideológica da educação permanente em saúde, chamam os sujeitos convoca, né? Os sujeitos do quadrilátero da formação para terem um diálogo permanente, que é citado por Ricardo Cecim, que é um dos autores que trabalha muito a educação permanente, né, que discute muito a educação permanente. O quadrilátero da formação ele é formado por 4 elementos, que é o ensino, que se constitui a universidade, né, as instituições de ensino, o serviço, que são as unidades, os serviços de saúde, né, os trabalhadores de saúde, a gestão micro, a gestão macro, e o controle social, que é representado pela comunidade por meio dos conselhos, né? Então, esses elementos, eles devem estar em articulação e comunicação para fazer a roda da educação permanente girar, levantar as necessidades, realmente, de que tenha para promover essa educação permanente para os profissionais trabalhadores da saúde. Então, a educação permanente em saúde, ela é ordenada pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que é um marco, né, para a formação e para o trabalho na saúde no país. Além disso, ela é essencial para o fortalecimento do SUS. Então, ela se estrutura a partir de 2 comissões, que é a CIR, que é as Comissões Intergestoras Regionais, e as CIEs, que é a Comissões de Integração Ensino-Serviço. As comissões intergestoras é formada pelos gestores municipais, os CIEs, eles são formados por representante de cada um do quadrilátero da formação, que eu falei aqui, dos 4, né? Representante dos 4 elementos,
justamente para discutir a questão da formação, né, e articulação ensino e serviço. Então, no quarto, o ideário dessa política é qualificar a formação dos trabalhadores da saúde e também ampliar a capacidade resolutiva da atenção básica. A política, ela foi criada em 2003, mas ela só foi publicada como política em 2004. Foi feita uma revisão das diretrizes de 2007 e agora, recentemente, 2017, né? Foi a segunda revisão. E nessa revisão teve algumas diretrizes. Não tenho como trazer todas as diretrizes aqui por causa do tempo, mas eu vou trazer duas específicas que se encaixam muito nessa live de hoje, que é justamente de PET interprofissionalidade. A primeira diretriz é a questão do incentivo à implementação dos processos de integração ensino, serviço, comunidade, por meio dos estabelecimentos dos contratos organizativos de ação pública, ensino e saúde, que são os COAPs. Então, esse dispositivo, ele serve para estimular o planejamento, a execução e a avaliação dos processos formativos, né, compartilhados entre instituição de ensino e os serviços de saúde. Busca-se a mudança nos processos formativos de acordo com as necessidades do SUS, né, para impactar justamente futuramente nas práticas. E o segundo ponto que eu tenho a debater é a inclusão da educação interprofissional em saúde, como outra diretriz, como um dispositivo para a reorientação dos processos de formação dos profissionais de saúde. Então, a partir desse momento, dessa inclusão da interprofissionalidade, é justamente porque se vê a necessidade de se trabalhar na perspectiva interprofissional, de práticas colaborativas. E a inserção, nesse contexto, nessa diretriz, se insere o PET, se insere o PET Saúde e Interprofissionalidade, onde tem o objetivo de promover, de discutir a inserção da interprofissionalidade nos currículos, né, dos cursos de graduação da saúde, como também de colocar o discente na sua formação para atuar nos serviços de saúde, atuar de uma forma interprofissional, atuar com as equipes de saúde da família. Então, os discentes do PET, eles, na verdade, eles estão vivendo um processo de educação permanente. A partir do momento em que eles, no início, nós fizemos todo aquele processo formativo, que eles fizeram vários cursos no AvaSUS, é uma ferramenta, os cursos do AvaSUS para educação permanente em saúde, e voltava para as rodas dos GTs, faziam discussões, né, fechávamos conceito, entendimentos de conceito, então, a partir dali, já é uma educação permanente. E, partindo para a prática, nas unidades de saúde, eles tiveram, por meio das preceptorias, né, das preceptoras e preceptores, receber esses alunos e eles começaram a observar o processo de trabalho, realizar diagnóstico situacional, discussão com a equipe, e daí eles já foram levantando os nós críticos, os problemas que existem, né, com uma proposta de que se faça uma intervenção com educação permanente em saúde para a melhoria das práticas desse local. Então, isso vai acontecer quando nós voltarmos, né? Então, eu queria aproveitar, eu ainda tenho um tempo, mas queria aproveitar um momento para só contar uma experiência bem rápida, que é a questão do UnaSUS, né, uma especialização que eu estou orientando os alunos, a construção do TCC, e a construção do TCC é justamente microintervenções que eles fazem em 5 temas: acolhimento, saúde mental, saúde da criança, saúde da mulher e doenças crônicas não transmissíveis.
reúne com a equipe, discute, faz, planeja, executa e descreve, e o TCC é um relato de experiência do que eles realizaram. Então, eles estão fazendo educação continuada, que é uma especialização, e com a educação permanente, que eles estão levando a melhoria para o trabalho. Então, eu quero só finalizar com a fala de Paulo Freire, com uma frase de Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para construí-los, né, para a construção do conhecimento. E a educação permanente, ela visa isso, construir o conhecimento para melhorar as práticas do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Obrigada, professora Cleane, pela sua contribuição, trazendo aí as considerações de Ricardo Cecim sobre esse quadrilátero da educação permanente. E no nosso chat, a professora Eliana Guerra está fazendo umas considerações interessantes, destacando, inclusive, o papel do PET nesse processo de educação permanente. Ela diz o seguinte: as práticas em saúde envolvem reflexão na ação a partir de desafios postos pela realidade e das condições de saúde de sujeitos e grupos. Acho que o PET desempenha papel na sistematização da reflexão. E aí ela ainda diz o seguinte: mas há uma certa ambiguidade na gestão com relação à qualificação da força do trabalho em saúde. A gestão reconhece a importância, mas, ao mesmo tempo, questiona quando os trabalhadores se ausentam dos seus locais. Então, acho que isso é relevante, é elementar esse comentário da professora Eliana Guerra. Bom, agora eu passo a palavra para a enfermeira Juliana Berger, que é da Estratégia de Saúde da Família e também é preceptora do PET Saúde. Bom, nesse momento ela também é professora, porque quem nos tem a ensinar tem muito, né, a nos dizer. Então, professora, a fala é sua, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cleane. Boa noite, Isabelle. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Primeiro, eu queria agradecer, né, a participação, o convite para participar desse diálogo, como bem disse Cleane, sobre a educação permanente em saúde, tão importante, né, para fortalecer a atenção primária em saúde. Sou enfermeira, né, da Estratégia de Saúde da Família do município de Campina Grande, trabalho há 12 anos no município, na equipe de saúde da família, e após essa explanação dos conceitos, né, sobre a educação permanente em saúde, eu vou trazer um pouco da minha experiência enquanto profissional, né, da minha trajetória enquanto enfermeira, da equipe de saúde da família, dentro desse processo de formação de educação permanente em saúde. Dentro do município, né, de Campina Grande, na verdade, nós não temos uma política de educação em saúde consolidada. Então, assim, para fortalecer esse processo de educação permanente em saúde, dentro do contexto da atenção primária, dentro do nosso serviço, a equipe, geralmente, ela procura outras parcerias, né, para que a gente consiga caminhar, e uma dessas parcerias entra nesse processo do quadrilátero, bem falado por Cleane. Então, há mais ou menos 7 anos, né, nós temos uma parceria, a equipe que eu trabalho, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, e essa parceria tem trazido inúmeras contribuições, né, e fortalecido o processo de trabalho da equipe, trazendo não só mudanças de práticas, mas até ressignificação de conceitos, né, e tudo nessa logística, nessa perspectiva que Cleane falou, do diálogo, né, da parceria, do diálogo não só dos profissionais, mas do diálogo com a academia, no caso, os alunos, né, e dentro desse contexto nós temos tanto a questão do PET dentro do serviço, temos também, muitas vezes, pesquisas de TCC, né, PIBIC, bem como também alunos que utilizam a unidade básica de saúde da família como cenário de prática, como cenário de formação, que ora eles estão aprendendo, ora eles estão ensinando a nós profissionais.
Então, nesse contexto, como o Cleane falou, esses alunos, eles começam a olhar dentro do processo de trabalho e, às vezes, começam a perceber problemáticas, nós críticos, que no cotidiano da equipe, né, nós não percebemos e não conseguimos fazer esse processo de transformação. Então, eles, nas reuniões com os profissionais, né, reuniões sempre em roda, sempre em conversa, sempre mantendo a questão do diálogo, eles trazem essas problemáticas e juntos, né, nós discutimos e vamos tentando modificar essa prática, esses conceitos dentro do processo de trabalho. Sempre na perspectiva, né, da que a gente tanto reorganize, né, o processo de trabalho, como também a gente possa prestar uma melhor assistência ao nosso usuário. Então, sempre na perspectiva de trazer uma qualidade ao nosso serviço. Dentro desses 7 anos, né, as mudanças, elas foram inúmeras. Então, a gente passaria aqui à noite, se eu fosse contar, todas as transformações, né, que essa parceria tem proporcionado dentro do meu cenário de trabalho. Mas aí eu separei algumas que eu considero muito significativas. Nós iniciamos essa parceria, na verdade, com a tese de doutorado de uma professora da Universidade Federal de Campina Grande, a professora Gisete, quando ela chegou com a proposta para a equipe de trabalhar a questão do processo de trabalho. E nessas rodas de conversa, né, num desses momentos de roda de conversa, a equipe trouxe a problemática da marcação de consulta médica, que tanto afligia, que tanto trazia angústia, principalmente para a recepção e para a equipe de enfermagem, que era muitas vezes quem ficava, né, responsável por esse processo. E foi nesse momento que foi nos apresentado a política de acolhimento. Iniciamos com essa tese, né, essa pesquisa de tese de doutorado de Gisete, e posteriormente foi dado continuidade desse processo com o TCC, né, e também com a prática, né, o supervisionado de enfermagem, que eu recebo aluno, também sou preceptora de estágio supervisionado da universidade, e esses alunos também, ao longo desses anos, foram ajudando não só a implementar, mas fortalecer esse processo. Porque esse processo da política de acolhimento dentro da atenção primária à saúde, né, dentro da equipe de saúde da família, também é um processo contínuo de formação e de transformação, tanto é que hoje, por exemplo, o acolhimento ele tem que ser de forma diferente no meio da pandemia que estamos vivendo, tivemos que reaprender e reorganizar o nosso processo de trabalho para dividir uma sala específica, por exemplo, para os sintomáticos respiratórios, e uma sala de triagem onde pudéssemos dar acolhimento aos usuários que nos procuram e que não tenham nenhuma queixa respiratória ou nenhum sintoma que a gente possa relacionar à COVID. Então, nessa perspectiva, então, a gente está sempre nesse processo de formação, transformação de práticas, né, ressignificando as nossas condutas e reorganizando sempre esse nosso processo. Um outro momento que eu considero também muito importante dentro desse processo de educação permanente foi quando alunos do PET, né, dentro desse processo de diagnóstico, de conhecimento de território e de observação do processo de trabalho da equipe, começou a perceber que nós estávamos tendo um índice elevado, né, de gravidez na adolescência. E aí, em reuniões com a equipe, começaram a questionar como é que estava o acesso desses adolescentes a métodos contraceptivos, e nós começamos a fazer essa discussão. E aí, nessa ocasião, eles proporam iniciar uma educação em saúde com essas adolescentes, mas nós tínhamos um problema de como trazer essa adolescente
para a unidade esses adolescentes, porque nós tanto trabalhamos com as adolescentes quanto com os adolescentes, e aí como é que a gente ia trazer os adolescentes para a unidade? Então, nessa discussão, né, nesse diálogo, né, dessa troca de saberes, um agente comunitário de saúde deu a sugestão de que nós utilizássemos a condicionalidade, né, de saúde do programa Bolsa Família, condicionalidade de acompanhamento de saúde, para que nós buscássemos esses adolescentes estarem na unidade. E aí, assim fizemos, selecionamos famílias para serem acompanhadas, que tivessem o maior número de adolescentes no seu contexto familiar, e nesse momento, quando elas chegaram na unidade, nós levamos esses adolescentes para um espaço, né, onde eles sentaram em roda com os alunos do PET, e aí nessa educação em saúde, esses alunos contaram uma história, como se eles fossem namorados, e que estavam no momento de namoro e tinha surgido o desejo, e eles queriam ter uma relação sexual, mas aí no momento eles não tinham se prevenido, a menina não estava tomando nada, nenhum comprimido, e aí o que fazer? E dentro de uma sacolinha, eles tinham métodos e solicitavam que esses adolescentes retirassem um método, e assim foram participando e contando aquela história que eles iniciaram. E, assim, foi muito interessante essa metodologia que eles trouxeram, tanto para a equipe, foi uma surpresa, como essa metodologia também, na época, em 2018, nos trouxe também, gerou, né, para a equipe, a produção de um vídeo para a Unicef, que vocês podem procurar e assistir, que tanto vocês podem conhecer a unidade de saúde a qual eu trabalho, como Campina Grande, porque o vídeo ele traz muito bem representado pelo município, pela cidade, né? E o título do vídeo é Você Também Pode Contar Essa História. E aí ele traz justamente, né, a educação em saúde dentro do processo e dentro do contexto desses adolescentes, essa experiência no município de Campina Grande. Além disso, né, não só da questão da educação em saúde com os adolescentes, nós também, em outra ocasião, também utilizamos a educação em saúde com as mulheres, utilizando também esse contexto da condicionalidade de saúde do programa Bolsa Família, para trazer essas mulheres para a unidade, e nessa educação em saúde, né, de forma dialogada, mostrando os métodos, mostrando os aparelhos que nós utilizamos, né, para realizar o exame, mostrando como o exame é feito, o que é que nós vemos. Essas mulheres se sentiram muito acolhidas, se sentiram mais confortáveis em realizar o exame, e nós estavam na época que os alunos proporam também essa educação em saúde, nós fazíamos em média uns 5 exames citopatológicos por semana, e saímos de 5 exames citopatológicos por semana para 15 exames citopatológicos semanais, né? Tivemos que abrir até outro turno para poder garantir que essa usuária, ela, quando adentrasse o espaço da unidade, ela pudesse realizar esse exame. Então, assim, a transformação da educação em saúde dentro do espaço da UBS, a gente deve-se também essa parceria, e sempre essas educações de saúde, elas vêm justamente partindo da problemática que esses alunos, nos espaços da unidade, eles percebem que muitas vezes a gente, enquanto profissional, desenvolvendo o nosso processo de trabalho do dia a dia, não enxergamos e achamos que esse contexto está muito tranquilo. Tem uma experiência também muito interessante, que foi com relação à implantação do prontuário eletrônico, né, do cidadão, chamado PEC. Na ocasião que o PEC foi implantado no município de Campina Grande, né, o treinamento que nós tivemos, nós não tínhamos ainda recebido os computadores, nem os agentes comunitários de saúde também tinham recebido os tablets, então foi mais uma demonstração da ferramenta, né, não colocamos em prática, e quando esses computadores e tablets chegaram à unidade, nós tivemos muita resistência de sair do papel e informatizar o serviço.
não só pela questão de não conhecermos e não dominar a ferramenta, mas na ocasião também nós tínhamos uma internet que não era muito boa, e o próprio sistema do PEC, né, ele ainda não estava funcionando tão perfeitamente. E aí ele também saía muito do ar e a gente não conseguia trabalhar com a ferramenta. Também tínhamos como entrave a questão do cadastro dos usuários, e nós só podíamos acionar o prontuário com o cadastro desse usuário pelo agente comunitário de saúde no sistema. E aí, os alunos do supervisionado de enfermagem insistiram para que eles pudessem ajudar a equipe na implantação desse sistema, e trabalhou desde com o agente comunitário de saúde, né, e com enfermeiro, médico, recepção. Eles se dividiram desde a recepção, triagem, né, nos consultórios médicos de enfermagem, deram suporte a toda a equipe para que o prontuário eletrônico ele fosse implantado na unidade e que a gente pudesse informatizar e trabalhar com mais segurança e mais tranquilidade a ferramenta dentro da equipe. Então, assim, eu tenho muitas transformações dentro do meu processo de trabalho, só tenho a agradecer essa parceria só tem fortalecido a minha equipe de saúde da família e a unidade básica de saúde da família que eu trabalho. Então, eu também finalizo a minha fala com uma frase de Paulo Freire, onde ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Obrigada. Obrigada, Juliane. Suas contribuições nesse processo de trabalho e suas experiências que envolvem práticas colaborativas, que envolvem esse trabalho a 2 mãos, a 4 mãos, falando aí da sua experiência na política de acolhimento, falando na sua experiência na preceptoria dos alunos de enfermagem, nesse momento de aprendizado sobre o PEC, né? E nessa experiência com os adolescentes e o envolvimento da sua equipe, demonstra quantas experiências você tem, que essa educação, ela de fato é transformação, né? Ela não é educação por educação. E contribuindo um pouco com essa ideia de trabalho colaborativo, de práticas colaborativas, a professora Renata Rocha, que é preceptora da UEPB, do PET Interprofissionalidade, ela comenta que nesta ação colaborativa, se ancorar na ação, reflexão, ação do Arco de Magalhães é essencial. Então, acho que isso pode ficar também para um comentário, né, no final das nossas apresentações. Nesse momento, eu passo a fala para a Luciana, que vai trazer algumas contribuições aí sobre as experiências que ela tem no CEFOR. Luciana, a fala é sua, pode ficar à vontade. Então, boa noite a todas e todos, né? Primeiro, agradecer o convite para estar nesse encontro. Tem sido muito bom ouvir as falas aqui. A gente também, né? Tem esse grupo aqui, mas tem um grupo também que a gente já vinha discutindo desde hoje à tarde também. Então, tem sido de aprendizados também. E aí também parabenizar, né, a iniciativa e parabenizar a organização, né, a articulação do PET em estar promovendo essas discussões, né? E aí não somente a de hoje, mas as que já aconteceram, que trazem temas que são tão necessários de diálogos permanentes, realmente, né? Sobretudo na conjuntura, no contexto que nós estamos. E aí pensando também com relação à educação, né, nos serviços também, né? A educação, a formação dos profissionais da saúde. Então, acho que são iniciativas como essas, né, que faz com que a gente também fortaleça esse sistema de saúde, né, e fortaleça também a formação na saúde, a formação também dos trabalhadores, né, que estão na saúde, que são trabalhadores também do SUS, né. Então, acho que algumas questões, assim, eu fui provocada na fala de Cleane, de Juliane também, né, que trazem primeiro um aspecto mais conceitual, né, acho super importante a gente fazer mesmo esse contexto conceitual que Cleane traz na fala dela, de várias perspectivas que existem, de ensino, de educação, né, no contexto dos serviços de saúde,
e aí ela traz, né, atrás das contribuições com relação à educação permanente e educação continuada, educação popular também, educação em saúde. Então, tudo isso é muito importante da gente compreender, né, e saber como cada perspectiva dessa também, ela acrescenta, né, e ela proporciona, né, que os trabalhadores eles possam estar mais envolvidos nas suas ações, compreendendo, né, refletindo sobre elas, e também, de certa forma, isso vem ajudando a gente também a pensar isso num contexto também da gestão, né, esses diálogos e, sobretudo, também pensando na questão das repercussões, né. Então, quando eu penso da gente discutir sobre a educação permanente, eu acho que algumas questões elas são importantes da gente estar sempre fazendo um movimento de pensar sobre isso, né? É o que é educação permanente, para que é que ela serve, né? Que impacto a educação ela pode ser percebida. A gente precisa estar sempre refletindo sobre isso, a educação permanente, né? A gente tem enquanto documento orientador, né? Enquanto perspectiva orientadora, a política nacional de educação permanente no SUS, né? Que Cleane também trouxe esse contexto. E aí essa política também traz seu conceito, suas diretrizes e para a gente pensar as ações que são coerentes com esses conceitos, né? Que é coerente com a aprendizagem significativa, que parte, né, dos anseios das pessoas que estão no trabalho, né? E esses anseios, eles têm que estar também em diálogo, né? Eles necessitam estar em diálogo com as necessidades da população, com as necessidades das pessoas, né, dos grupos da população, para que as equipes possam pensar sobre o seu processo de trabalho, e isso de forma constante, né? E aí pensar também em como transformá-lo, né? Cada vez a gente tem um cenário sempre muda, então são cenários que têm vários desafios, e aí as equipes necessitam estar sempre em conversa, em diálogo, né? Para além da educação de forma mais pontual, além de curso, além de evento, né? Além de eventos que diga, além de experiências mais pontuais, mas que isso seja um processo realmente, né, permanente. Na Paraíba, a educação permanente, ela tem se organizado desde 2003, né, no contexto da gestão estadual, né. Então, como foi colocado na apresentação, eu trabalho no CEFOR, que é o Centro Formador de Recursos Humanos, que está, né, através da Secretaria do Estado da Saúde, e que é a escola, né, técnica do SUS na Paraíba, que inclusive está em transição para a Escola de Saúde Pública do Estado da Paraíba. Então, a gente trabalha diariamente com a formação para o SUS, né, formação de trabalhadores, está pensando sempre, né, o que é que envolve as questões no sentido da formação. Então, acho que para a gente estar também pensando que na gestão estadual, essa organização ela já tem um tempo, né, e começou, inclusive, eu fazendo o movimento de ouvir, né, as regiões de saúde, as macro-regiões de saúde. Na Paraíba, a gente tem 4 macro-regiões de saúde, temos 16 regiões, né, que se organizam dentro dessas macro-regiões, e aí o primeiro momento que teve de se trabalhar, de se pensar a educação permanente no contexto da gestão estadual, foi ouvindo as necessidades, né, dos diferentes atores, sujeitos que estão no trabalho do SUS, que são também, né, da participação social, que estão envolvidos com o controle social também, a população, a gestão do SUS, né, e também o ensino, as instituições de ensino. Então, nesse primeiro movimento, de estar ouvindo, né, as necessidades e pensando no plano, na elaboração de um plano de ação estratégica para o Estado. E aí, mais na frente, em 2009, né, foi publicada a Política Estadual de Educação Permanente no Estado da Paraíba, e, nesse sentido, começou também a articulação da integração ensino e serviço, né? Hoje a gente pode discutir essa integração no Estado, na gestão estadual, através da rede escola do Estado da Paraíba, né, a rede escola SUS, PB, que a gente chama, que organiza o fluxo dos estágios, o fluxo da extensão, o fluxo da pesquisa, dentro dos serviços de saúde do Estado. Organiza fluxo, apoia os núcleos, nos serviços de saúde do Estado, né? No serviço de saúde tem os núcleos de educação permanente. Então, esses núcleos, né, discutem a educação permanente junto com as equipes desses serviços e também apoia a questão, né, da articulação com o ensino através da pesquisa, ensino e extensão.
E a rede escola estadual também apoia os núcleos nas suas ações, né? E, além disso, também acompanha as residências que nós temos, né? Residências que estão vinculadas aos serviços do Estado, residências uniprofissional, residência multiprofissional, residências médicas e multi. Então, nesse contexto da articulação, da organização da rede escola no cenário, né, da gestão estadual. E aí, um outro contexto também, e aí Cleana, inclusive, colocou na fala dela, que é a organização através das comissões permanentes de integração ensino-serviço, as CIEs. A gente, no estado da Paraíba, tem quatro CIEs, né, que se organizam na primeira macro-região, na segunda, terceira e quarta macro, que agora é terceira macro, Alto Sertão, né. Então, esse espaço é um espaço também, né, de discussão, de implementação da política da educação permanente no Estado, né, então é um espaço de discussão, é um espaço consultivo e que integra, né, o ensino, profissionais que estão vinculados, né, à rede de ensino, integra também gestores da saúde, trabalhadores da saúde, né, e ainda deve integrar, né, integra também a participação, né, o controle social, nesse sentido de fortalecer a discussão, né, da educação permanente, contemplando, né, todos que compõem, que fazem parte do sistema de saúde, né. Então, a gente tem se reunido, por exemplo, na segunda macro-região, a gente tem se reunido mensalmente, e aí tem participação de pessoas que estão, né, de professores, de pessoas que estão nas ações do PET, Saúde e Interprofissionalidade, né? Então, a gente termina que troca muita experiência e dialoga no sentido do que é que a gente tem feito, né, nas regiões, nos municípios, o que é que tem acontecido nesse sentido da educação permanente, da integração ensino-serviço, de modo que essas experiências conheçam também a realidade do SUS, as necessidades, e que a gente, né, trabalhador da saúde, conheça também, dialogue também com as experiências ligadas às instituições de ensino. Então, isso tem sido bem positivo, inclusive de compartilhar, né, com vocês, que essas discussões, ela tem gerado outros encaminhamentos, né? E também tem gerado algumas surpresas também, que a gente às vezes descobre no espaço da discussão da CIES, né? Por exemplo, o PET Saúde, Interprofissionalidade, tem articulado, né, ao campus de Cuité, tem tido estratégias nesse momento com relação a podcasts, né? E aí isso tem se refletido também numa articulação junto com a rádio local. E a gente tem descoberto também que essa rádio não é somente naquele local, naquela cidade, como achavam que era, mas é naquela região e em outras regiões também que escutam aquela rádio. Então, assim, é nesse sentido da troca, né, do que vem acontecendo e de como a gente pode fortalecer aquilo que vem se colocando no espaço. Então, assim, são momentos, né, que a gente pode estar refletindo também sobre isso e pensando como fortalecer isso no campo das regiões, das macro-regiões de saúde. Também essas discussões, né, além da CIES, a CIES também protagonizou discussões com relação à construção de planos, né, de educação permanente para a região, plano de educação permanente, né, para o Estado, o estadual, e aí sempre partindo dessa perspectiva da problematização. E aí problematizando nas regiões, qual é o cenário, né, qual é o contexto dessas regiões, quais são as situações, os problemas que são encontrados e que estratégias de educação permanente podem contribuir, né, para a resolutividade, para se pensar a partir dessas necessidades que são colocadas. Então, os planos construídos nessa perspectiva. E aí, sim, a gente tem essas iniciativas, né, essa organização da rede, né, de educação permanente dentro do Estado, que hoje a gente tem um núcleo de educação na saúde, dentro no CEFOR, né, que aí reúne apoio institucional, educação permanente e educação popular, entendendo que essa união fortalece as ações também, né, dialoga e fortalece as ações no sentido da educação na saúde, e a gente também tem alguns elementos, né, que a gente tem discutido e refletido muito, né, sobretudo nesse momento. A gente tem vivido um momento que a gente tem cada vez mais clareza
do quanto é necessário o diálogo sobre as questões que envolvem o trabalho, o trabalhador no SUS, né? Então, e esses diálogos, eles têm muito potencial quando são trabalhados no contexto da educação permanente. Então, assim, a gente está vivendo agora um momento, né, que é um momento que a pandemia, que ela nos revela, ela nos agrava, na verdade, problemas que já existem, né, problemas que já existem, que os trabalhadores de saúde, eles já enfrentam no dia a dia. Então, esse momento, ele tem, na verdade, agravado essas situações, né, esses problemas que são enfrentados, sobretudo no contexto que a gente tem, que não é apenas de uma crise sanitária, né, mas também é uma crise política, também é uma crise econômica, uma crise ética também, né? Então, um dos desafios para a gente pensar, eu acho que nesse sentido dos desafios também, para a gente, né, tá dialogando aqui também, que a gente está pensando em educação permanente nesse momento, e aí a gente devia, desde sempre, pensar nesse sentido, né? Levando em consideração que os trabalhadores da saúde estão cada vez mais, né, em sofrimento, né, com medo desse contexto como um todo, né? Então, lidando com a dor, a sensação de incapacidade também, de estar enfrentando essas situações. Então, todos esses elementos e além desses, né, outros elementos também faz com que a gente pense, e aí? Né? Como é que a gente, então, pode estar dialogando com esses trabalhadores, os próprios trabalhadores em diálogo, para poder pensar como é que organiza esse novo momento, né? Esse novo contexto de mudança, tanto mudança pessoal, né, na sua rotina pessoal, como também mudança na rotina de trabalho, né? E aí outras situações também, né? A gente tem enfrentado, né? A questão da necessidade de ouvir cada vez mais os trabalhadores e de fortalecer esse movimento das equipes, dos trabalhadores também está se ouvindo, né? A gente tem refletido isso e está dialogando junto com o apoio institucional na Paraíba, para estar fazendo um movimento também, né, de repercutir esse movimento também nas regiões do Estado, né, e vendo as ações, fazendo um diálogo, né, de troca de experiência e entendendo, né, quais são as demandas também, como é que tem se organizado nesse sentido e de que forma a gestão estadual também pode estar apoiando, né? Enfim, a gente tem uma série, eu vi que o meu tempo já está perto aqui, eu tinha uma série de situações para a gente pensar também no sentido, né, dos desafios que são postos nesse momento para a gente, para que a gente visualize a educação permanente como um caminho, né? Mas aí, antes de finalizar, dizer também que a gente tem aprendido também muito, né, nesse momento, aprendido a visualizar, a olhar melhor para o trabalhador da saúde, o trabalhador do SUS, né? Espero que seja um aprendizado desse momento, né? A valorização do trabalhador, a valorização da saúde mental também desses trabalhadores, né? Se trabalhar perspectivas nesse sentido. E aí valorizar também, consequentemente, o SUS, a luta pelo direito à saúde e também valorizar o ensino, né? A gente, eu queria, antes de finalizar a minha fala, dizer que a gente também tem tido muito nesse sentido da parceria com as instituições de ensino, muita coisa, né, que vem sendo colocado, que vem sendo aproximado a partir da universidade também, das universidades, desde as universidades públicas, com doações, com, né, doação de EPI, como também das universidades privadas, né, com essas doações, como também das universidades públicas, né? Então, essas universidades vêm trabalhando diariamente nesse sentido. Às vezes a gente tem um imaginário que a universidade está trabalhando apenas quando ela está dando aula, mas, na verdade, eu acho que a gente precisa fortalecer que quando também não tem aula, a universidade continua trabalhando e trabalhando muito também, né? E que esses grupos que estão à frente, que estão, né, lidando no dia a dia com tudo isso, em contribuir com o sistema de saúde, sejam vistos também pela universidade, né, que a sociedade também consiga visualizar essas iniciativas, essas contribuições também, para que a gente fortaleça, além de fortalecer a saúde pública, fortaleça também o ensino público, né? Então, eu tenho, inclusive, uma lista de coisas que a gente tem, né, de contribuições da universidade com relação às pesquisas, a mapeamento, a contribuição com a análise dos dados, né, com relação a contribuir com a tomada de decisão também, produção de EPI, produção de ventilador pulmonar, treinamento, plataformas virtuais,
atendimento psicológico, né, e o trabalho que vem acontecendo da extensão universitária, a exemplo desse grupo, né, a exemplo também de outros grupos que continuam pensando em como contribuir nesse momento, né, e que ações podem estar desenvolvendo junto aos estudantes, aos outros professores, para dar continuidade, né, ao trabalho. Então, queria, né, registrar também isso, né, a parceria, essa parceria, e não só a parceria, mas a contribuição, né, do ensino da universidade também para a saúde. E eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas aí tem outras questões também que a gente pode estar dialogando no debate. Bom, a senhora passou um pouquinho do tempo, mas para trazer coisas que são realmente importantes nesse contexto de pandemia, né? Não dá para tratar do assunto e não se apropriar da nossa realidade, né? E a sua experiência em trazer os cursos, as residências, as experiências com o CIES, a experiência com o PET e com o ITE, né, nesse diálogo direto com o trabalhador, com a instituição de ensino superior daquele local, reforça o que Ricardo Sessim fala no seu posicionamento, de que essas experiências de educação permanente em saúde, elas têm que ser transformadoras e elas têm que estar articuladas à realidade local, para que elas não sejam só uma idealização, que elas sejam efetivas. E é nessa ideia de problematização que você colocou, Luciana, que elas se efetivam, né, problematizar, como você falou, cenários, contextos e estratégias. E, então, de fato, a gente está fazendo educação permanente em saúde. E falando dessa ideia de problematização, a tutora do PET da UFCG, Lidiane Félix, ela comenta que trabalhou com metodologia da problematização e o arco de Magueirês numa atividade de educação interprofissional em saúde sobre pé diabético, com enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família na coleta de dados da tese de doutorado. Então, é um comentário que ela faz em relação a essa sua fala sobre problematização, né, bem pertinente. E, nesse momento, a gente vai passar para discussão, né, a partir de alguns comentários. Então, a professora Eliane Guerra, ela já coloca aqui um comentário para vocês, principalmente para Cleane e Juliane, e ela diz o seguinte: há uma certa ambiguidade na gestão com relação à qualificação da força de trabalho em saúde. Reconhece a importância, mas, ao mesmo tempo, questiona quando os trabalhadores se sustentam de seus locais. Então, eu gostaria que vocês comentassem esse comentário da professora Eliane Guerra. O que é que vocês podem contribuir nessa fala dela? Eu vou trazer uma contribuição na reflexão também de Lidiane. Na ocasião, eu também participei desse processo de educação permanente em saúde, da tese de doutorado dela. Disse que se a gente fosse falar da parceria, eu passava a noite aqui, né? Mas aí trago um pouquinho para essa questão do que a professora Eliane traz, né? A gente tenta, né, melhorar o nosso processo de trabalho, né, vamos atrás, buscamos estar nos qualificando, mas nem sempre nós temos o apoio da gestão, né, aqui a gestão municipal, mesmo nós não temos nenhum apoio, né, Lidiane fez um trabalho excelente na educação com o pé diabético, mas quando nós voltamos para os processos de trabalho, nós não temos nem os instrumentos que ela utilizou, simples instrumentos que ela utilizou na formação dos enfermeiros, muito menos, né, os recursos de insumos para realizar os curativos de forma adequada ao nosso usuário. Então, às vezes, mesmo quando nós buscamos essa qualificação, mesmo com essas parcerias, nós esbarramos nesses entraves, né, que, como bem disse a professora Eliana, que a gestão reconhece a importância, mas ela não, na verdade, ela não trabalha, ela não, essa importância que a gestão fala, ela fica muito no falar, e no agir, no fazer, e no dar condições para que este trabalhador possa estar reproduzindo toda essa qualificação que ele tem,
no seu processo de trabalho, nós não temos. Eu quero fazer um comentário, né, a respeito, primeiro agradecer a contribuição de Renata, né, quando ela traz o Arco de Mangueirês, né, quando também Lidiane traz como experiência prática que ela vivenciou, e Renata traz que é a reflexão, ação, reflexão, ação, e realmente o Arco de Mangueirês, ele parte de uma problematização, e vai em busca justamente de levantar possibilidades para mudar as práticas de saúde. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês nesse sentido. E a questão de Eliana, né, de Eliana Guerra, é justamente assim, eu não sou da gestão, eu sou da universidade, mas eu já trabalhei muito tempo nos serviços de saúde, né, praticamente no início da minha vida profissional. Então, trabalhei por mais de 20 anos, e entre PACS e PSF. E eu posso falar, né, a respeito desse período. Realmente, muitas vezes, até não é nenhuma questão de liberação, mas, porque às vezes até libera, mas às vezes é a questão de dar condições para que realmente aconteça essas qualificações. Ok. Nós temos aqui a primeira pergunta, de muitas perguntas que já saíram no nosso chat. Professora Eliana Guerra pergunta: que mudanças você observa nas suas práticas a partir das discussões e formações propiciadas pela inserção no PET? Essa pergunta ela direciona para a Juliane, mas se as outras duas tiverem alguma contribuição, podem ficar à vontade. Muitas das coisas que eu citei aqui, né, elas vêm de transformações do PET. Eu hoje sou preceptora do PET Interprofissionalidade, mas eu já participei do PET Gradua SUS e do PET RAIS, que é o PET Rede de Atenção à Saúde. Já é a minha terceira participação em PET. E eu gosto muito porque as transformações, elas são muito intensas dentro da equipe, né, e assim, às vezes coisas tão simples. Vou citar um exemplo, na minha primeira participação, numa das pesquisas que os alunos fizeram, era com prontuários, e uma das críticas que eles fizeram foi que muitas vezes eles não conseguiam saber que profissional tinha atendido o usuário, porque nós não carimbávamos as nossas evoluções. E aí foi que eu comecei a refletir sobre o meu processo de trabalho, assim, uma coisa tão simples, né, e eles começaram a transformar dentro da equipe, que às vezes a gente está dentro daquele processo e a gente acha que é eterno, tem a equipe como nossa, tanto que a gente sempre diz minha equipe, né, e aí a gente não acha que não precisa se identificar, que todos já nos conhecem. Então, as transformações, elas foram inúmeras, não só na educação em saúde, fortalecimento da educação em saúde dentro do nosso processo de trabalho, né, mas também dessas transformações de acolhimento, como eu já citei, né, a questão também de modificações mesmo da prática, e não só isso também, mas de eu poder ter o prazer de continuar minha vida acadêmica com construções de artigos, participação em bancas, enfim, a parceria com a universidade, ela só traz não só mudanças dentro do meu contexto de trabalho, mas também essa familiaridade com a academia, para eu não me distanciar desse processo, estar sempre me qualificando. Um comentário que a Eliana Guerra fez foi em relação à ação-reflexão, né? Ação diante dos desafios que são postos na realidade, que é justamente a questão da educação permanente em saúde, e que ela coloca o PET como importante no desempenho do papel na sistematização dessa reflexão. Então, qual é a importância do PET? O PET, eu acho que o programa ele é uma ferramenta, né, de estímulo a colocar a equipe a refletir o seu processo de trabalho.
Então, o PET, ele traz essa contribuição. É uma mão de via dupla, onde o aluno está sendo formado para uma educação interprofissional e está aprendendo nos serviços, nas práticas, e a equipe está aprendendo também com esses alunos, porque estão incentivados a discutir, a refletir e a olhar a sua realidade e procurar uma mudança para melhor. Bom, mais uma pergunta que foi feita no nosso chat pelo professor Oswaldo Negrão, que é tutor do PET da UFRN, e ele pergunta o seguinte: a terceirização e a fragilidade nas relações de trabalho prejudicam a qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores. Como pensar as equipes em tempos de neoliberalismo e ataques ao SUS? Então, essa pergunta fica para as três, e é uma pergunta que tem muito a dizer, muito a se responder. Eu vou começar respondendo com relação ao que nós sentimos, né, na prática. Essa questão, ela realmente traz uma fragilidade, né, das equipes de saúde da família, da atenção primária, porque hoje nós temos quase que 90% dos funcionários, né, das equipes de saúde da família, eles são trabalhadores de contratos emergenciais. Então, a rotatividade desses profissionais, né, dentro desse serviço, elas fragilizam e quebram esse processo do trabalho que já vinha sido consolidado dentro da equipe. Então, você começa novamente todo um processo, né, e eu trago também a minha experiência. Hoje eu tenho um contexto de equipe diferente do que eu tinha do ano passado, então hoje a gente está novamente trabalhando acolhimento com o profissional que chegou novo, né, geralmente esses profissionais, eles são contratados e não recebem nenhum treinamento de como trabalhar dentro da equipe de saúde da família. Então, você recebe um profissional de auxiliar de serviços gerais que não sabe como é que ela deve fazer a limpeza dentro de uma farmácia, dentro de uma sala de vacina, né, hoje dentro de uma sala que você separou para estar atendendo sintomáticos respiratórios, e todo esse processo de formação fica dentro da equipe de saúde da família. Então, isso vai fragilizando e vai realmente tendo que, novamente, estarmos fortalecendo todo o processo que já havia sido consolidado. Então, dentro da minha perspectiva enquanto prática, né, enquanto atuação no campo de prática, ele realmente fragiliza muito o nosso processo de trabalho. Eu acho que essa questão de Oswaldo é uma questão bem ampla para a gente pensar sobre várias coisas, né? Sobre nosso processo, como é que a gente se organiza, como é que isso tem sido estruturalmente na nossa sociedade, né? Que ataques vêm acontecendo tanto na saúde como na educação, e aí na forma de ver o SUS, na forma de ver a saúde pública, na forma de ver também, né, os trabalhadores. Então, quando a gente pensa que esse contexto que nós estamos agora agravou várias questões, entre elas é a questão da precarização do trabalho na saúde, a precarização do trabalhador na saúde também, né? E que isso já vem de algum tempo, né? E que vem cada vez mais de forma muito preocupante, né? Como isso vem acontecendo na nossa sociedade, não só no SUS, não só para o trabalhador da saúde, mas na nossa sociedade como um todo, né? Eu penso que um dos caminhos, quando ele coloca assim, como é que a gente pensa as equipes em tempo de neoliberalismo, né, e ataque ao SUS? Eu penso que um dos caminhos é o fortalecimento, né, da participação das comunidades, da participação da população, também para a defesa do SUS, né? Para que isso tenha uma visibilidade, né, dessa importância, da importância da luta. E aí são questões também que certamente vão ser discutidas também no encontro sobre a educação popular. E eu penso que a educação permanente contribui no sentido de pensar também as equipes, pensar no seu processo de trabalho, de forma encontrando, né, alternativas de fortalecer a participação da população, né, no sistema de saúde, compreendendo o sistema que tem, compreendendo, né, a necessidade, os caminhos para garantir o direito à saúde, porque eu penso que é algo que é bem macro, assim, que precisa realmente
né, de uma luta grande, uma luta que reúna realmente a sociedade, compreendendo o contexto, de que forma, né, consolidar essa luta, para fortalecer o SUS, para entender a importância dele, né, e as formas de lutar pelo direito à saúde e, consequentemente, né, se pensar na questão do trabalhador nesse sistema. Eu acho que é algo amplo e que a educação permanente nos ajuda a pensar em como aproximar cada vez mais, né, a comunidade, a população das ações que são, né, que acontecem no sistema público de saúde. Nós temos mais uma pergunta, né, no nosso chat. E a pergunta é de Lidiane Félix. Que dificuldades vocês encontram para implantar as ações de EPS na prática da estratégia de saúde da família? Como é que a educação interprofissional está sendo colocada na estratégia? Quais são as dificuldades? Nós temos dificuldades desde relações trabalhistas, né, que infelizmente traz também, né, reflete na produção de trabalho, né, e nessa gestão municipal que nós estamos atual, nós já travamos inúmeras, né, brigas, né, inúmeras discussões nesse sentido, desde atrasos salariais, né, plano de cargos, carreira e remunerações que não são cumpridos, os trabalhos, os contratos emergenciais que eu já falei também. Então, isso traz uma descontinuidade dessa educação permanente em saúde e a rotatividade desses profissionais, como eu falei. E, além disso, também, nós não temos a educação permanente em saúde, né, como política consolidada dentro do município. Nós não temos essa parte de formação da gestão, essa contribuição de formação da gestão. Então, a gente tem muita dificuldade, né, nesse sentido, de pôr em práticas essa interprofissionalidade. E o PET, ele vem, né, para contribuir, ele vem somar, né, dentro das equipes, mas nem todas as unidades de saúde, elas têm esse privilégio de ter o PET ou a parceria com a universidade nesses espaços, né, de saúde. Então, como bem falou também na live passada, a enfermeira também, Lisiane, né, por exemplo, no início da pandemia, nós tivemos dentistas mandando ficar em casa, agentes comunitários de saúde dizendo que não fizesse visita domiciliar, e o NASF também mandando não trabalhar nas unidades de saúde, só sobrou médico e enfermeiro. Então, assim, como é que você trabalha a interprofissionalidade, e ainda mais no meio de uma pandemia, onde você deveria somar ações, onde você deveria ter o maior número de profissionais, né, para estar atuando nesse cenário, você simplesmente afasta, né, simplesmente para você economizar com equipamentos de proteção individual. Fica difícil. Bom, nós temos mais uma pergunta. A pergunta do PET Saúde, Cuité e Nova Floresta. Essa pergunta é direcionada para a Luciana. Luciana, como espaços de construção interinstitucionais são potentes? Importante fortalecer esses espaços com mais representação para que haja cada vez mais interlocução e avanço sobre os entraves. Essa discussão, né, da intersetorialidade, a gente compreende como potente para a implementação da política, no sentido também da descentralização e da articulação, né, como o Cleano também falou no início, da questão do quadrilátero, mas da articulação de setores, né, que dialoguem as questões que envolvem ensino, que envolvem serviços de saúde, né, a educação na saúde. Então, uma forma, né, de perceber essa potência desses espaços, né, é poder fazer esses momentos de troca, né, e assim a gente compreender também como é que isso vem se organizando e de que forma potencializar isso em diferentes espaços, né, institucionais.
E aí, uma das questões também, né, como é que a gente pode fortalecer? Esse é um grande desafio, né, até porque a educação permanente em si já é um desafio. Nos espaços, né, de gestão, nos espaços institucionais, interinstitucionais, tem algumas perspectivas desafiadoras, que é no sentido também da compreensão, né, de quem participa, né, de que forma pode também estar contribuindo. Às vezes há às vezes há um entendimento, né, diferente com relação ao que é a educação permanente, de que forma, né, possa estar contribuindo naquele espaço também. Eu acho que é compreender, por exemplo, como os espaços que a gente tem com relação a CIES, que é compreender que aquele espaço é um espaço da macro-região, né, das pessoas que estão envolvidas naquela região. Não é o espaço de A nem B, mas das pessoas que estão envolvidas ali, no sentido de encontrar, né, de dialogar sobre as necessidades e como implementar e fortalecer a política e fortalecer a educação permanente, né, no espaço das regiões, né. Então, acho que também um dos desafios que a gente enfrenta nesse sentido é que a gente tem outras repercussões que também são nacionais, por exemplo, com relação à questão de financiamento também. A gente percebe que quando há um apoio, né, de políticas, né, do governo federal com relação a apoio à educação permanente, esses espaços, eles reúnem muito mais pessoas, né, fortalecem muito mais a discussão, e aí gera-se uma certa expectativa. Então, para manter essas discussões, para manter, né, essa articulação com menos apoio, então acho que é uma das fragilidades que nós temos. Mas, por exemplo, a gente tem nessa macro-região, né, que a gente se encontra junto com o PET, né, com as representações de ensino da UFCG, da UEPB, né, de Campos de Cuité, de Campos de Campina Grande também. Uma das questões que a gente tem, por exemplo, é que a gente tem algumas iniciativas de cursos, por exemplo, que ao longo do tempo a gente teve muitas reuniões, muitos encontros que foram fortalecedores para aquela macro-região, e aí com o tempo, quando essas iniciativas elas se tornam, né, mais fragilizadas ou menos, acontece de forma, né, menos atuante, as pessoas também vão, de certa forma, um pouco se desarticulando. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse movimento de tentar articular, de tentar aproximar diversos atores, inclusive de controle social, das próprias instituições de ensino, os estudantes. A gente já teve algumas tentativas de articulação com os estudantes, né? E aí não teve muita continuidade. Então, acho que é um desafio sempre. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que nos assistiram e que participaram, né, nesse chat maravilhoso, com tantas contribuições, com tantas pessoas que construíram o SUS, né? As nossas 3 facilitadoras que compuseram essa roda de conversa virtual, contribuindo sobre a educação permanente em saúde, em um momento tão singular, em um contexto tão específico, que é o contexto de saúde brasileiro. Pedimos desculpas aos que fizeram mais perguntas, fizeram alguns comentários que não puderam ser expostos ou discutidos aqui, devido ao nosso tempo. Nós também temos que respeitar esse tempo, né? E lembrando a vocês que a nossa próxima live será quinta-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, sobre educação popular em saúde. Não percam, é a 4ª live do PET Interprofissionalidade, mais uma roda de conversa sobre educação popular em saúde. Então, nesse momento, eu passo os agradecimentos, a fala de agradecimentos finais às nossas facilitadoras da noite. Se elas têm algum agradecimento a fazer, podem ficar à vontade. Cleane, Juliane e Luciana. Então, agradeço, né, a todos vocês que participaram desse momento conosco. No início eu convidei todos para entrar na roda, né, fazer essa roda girar de educação permanente hoje, para a gente debater, para a gente discutir, né, e trazer as realidades, né, as diversas realidades impostas. Então, eu quero agradecer para vocês, e para finalizar, eu quero deixar uma frase que existe um logotipo de educação permanente, que é uma roda que diz assim,
nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, com isso, eu encerro minha fala. Obrigada. Queria agradecer, né, o convite, queria agradecer a parceria, né, com a universidade, com o PET, e agradecer esse momento de diálogo tão enriquecedor, né, conhecer Isabelle, Luana, né, e que a gente também continue aí na caminhada em fortalecimento ao nosso SUS. Também, no sentido de agradecimento, né, a oportunidade da gente estar aqui discutindo sobre esse assunto, né, da gente também estar pensando isso em como a gente se envolve e participa também desses espaços, por exemplo, institucionais, né, ficar sempre essa provocação de estar conhecendo também nessa perspectiva, né, e dizer que a gente é unido pela defesa do SUS e acho que um dos caminhos que a gente aponta é através da educação permanente, mas assim que temos diversas formas da gente estar pensando, né, nesse fortalecimento, estar lutando pelo direito à saúde e a consolidação desse sistema público também. Então, agradecimento a todas que participaram também virtualmente. Gente, não esqueçam, nossa próxima live é quinta-feira, dia 25 de junho, às 19h30. Vamos tratar sobre educação popular em saúde e esperamos vocês aqui no canal do YouTube. E para encerrar a nossa terceira live sobre educação permanente em saúde, eu fecho com um comentário da nossa querida Gisele Corina, que é um dos vários nomes que estão aqui conosco no chat, um dos grandes nomes de saúde coletiva, dentre vários que eu não posso nem citar, senão eu vou pecar e esquecer alguém. E uma das muitas pessoas que, na minha formação acadêmica, falam tão bem, com tanta propriedade de saúde coletiva, que está nos dizendo o seguinte: parabéns a todas. Contribuições ricas, pertinentes e necessárias. Viva a educação permanente em saúde e viva o SUS. Muito obrigada.